Vou fazer um experimento com vocês agora mesmo. Olhem ao redor. Encontrem algo de metal, uma maçaneta, uma cadeira, uma mesa de metal, qualquer coisa. Agora encontrem algo de madeira. Pode ser uma mesa, uma cadeira, o chão. Ambos estiveram no mesmo ambiente por horas, certo? Toquem os dois. Vamos, façam isso. O que vocês sentem? O metal parece frio. A madeira parece morna, quase confortável. E aqui está onde vocês estão sendo enganados pelo próprio corpo. Porque eu tenho uma notícia perturbadora para vocês. Ambos estão exatamente na mesma temperatura. O metal não é mais frio que a madeira. Nunca foi. E quando vocês entenderem por que sentem diferença, vão perceber que passaram a vida inteira sendo mentidos pelos seus próprios sentidos. Vocês sabem, as pessoas vêm até mim e dizem: Professor Feynman, por que o metal é mais frio que a madeira? E eu respondo: mas não é. E elas insistem: mas eu posso sentir que é. E aí está o problema. Vocês não podem sentir temperatura. Nunca puderam. O que vocês sentem não é temperatura absoluta, é transferência de calor. E essa é uma diferença absolutamente crucial que ninguém te explicou na escola. Deixem-me explicar o que está realmente acontecendo. Sua pele está aproximadamente a 32 graus Celsius agora mesmo. Se vocês pegarem uma câmera infravermelha e apontarem para a mão, vão ver isso claramente. Agora, o metal e a madeira na sala estão provavelmente a 20 graus, talvez 25. Ambos na mesma temperatura exata porque estão em equilíbrio térmico, com o ar ao redor há horas. Quando vocês tocam qualquer um desses materiais, o que acontece? Calor flui da sua mão, que está mais quente, para o material que está mais frio. Isso é inevitável. Não é uma questão de escolha, é a segunda lei da termodinâmica. O calor sempre flui do quente para o frio, nunca o contrário, a menos que você faça trabalho para forçá-lo. Agora, aqui está o truque que seu cérebro está fazendo com você. Seus receptores de temperatura na pele não medem a temperatura dos objetos que você toca. Eles medem a taxa na qual sua pele está perdendo calor. Isso é tudo o que eles fazem. E essa taxa depende não apenas da diferença de temperatura, mas de uma propriedade chamada condutividade térmica. Vamos falar sobre o que realmente significa condutividade térmica. Imaginem calor como se fosse um líquido fluindo através de um material. Alguns materiais são como tubos largos e abertos. O calor passa através deles muito facilmente e rapidamente. Outros são como tubos entupidos, estreitos, o calor passa devagar. Metais são os tubos largos. Madeira é um tubo entupido. Por quê? Por causa de como os átomos estão organizados nesses materiais. Em um metal, você tem elétrons livres, elétrons que não estão presos a nenhum átomo específico. Eles podem se mover pelo material carregando energia. É como ter mensageiros rápidos correndo através do material distribuindo calor. Quando você toca o metal com sua mão quente, esses elétrons livres imediatamente começam a pegar a energia térmica da sua pele e a distribuir profundamente no metal. Na madeira, não há elétrons livres. O calor tem que viajar através de vibrações atômicas. Um átomo vibra, empurra o átomo ao lado, que vibra e empurra o próximo, e assim por diante. É muito mais lento. É como passar uma mensagem de pessoa em pessoa em uma fila enorme, em vez de ter um mensageiro rápido. Então aqui está o que acontece quando você toca metal. Sua mão transfere calor para a superfície do metal. Mas esse calor não fica ali. Ele é imediatamente distribuído para o interior do metal pelos elétrons livres. A superfície permanece fria porque o calor está sendo constantemente levado embora. Sua pele continua perdendo calor rapidamente. Seus receptores nervosos detectam essa perda rápida de calor e seu cérebro interpreta isso como frio. Com madeira, você transfere calor para a superfície, mas esse calor fica meio que preso ali porque a madeira é péssima em conduzir calor. A superfície da madeira aquece ligeiramente com o calor da sua mão. Agora, a diferença de temperatura entre sua pele e a superfície da madeira diminuiu um pouco. Menos diferença de temperatura significa menos fluxo de calor. Seus receptores nervosos detectam essa perda mais lenta de calor e seu cérebro diz: morno.
Deixem-me dar números reais para vocês entenderem a magnitude disso. A condutividade térmica do alumínio é aproximadamente 205 watts por metro por Kelvin. A condutividade térmica da madeira é cerca de 0,1 a 0,2. Isso significa que o metal conduz calor 1000 vezes mais rápido que a madeira. 1000 vezes. Então, quando você toca metal e madeira à mesma temperatura, o metal está roubando calor da sua pele 1000 vezes mais rápido. Não é de admirar que pareça frio. Mas aqui está o ponto crucial. Isso não tem nada a ver com a temperatura do metal. Tem a ver com a taxa de transferência de calor. Aqui está um experimento mental que vai deixar isso muito claro. Imagine que você aqueceu um pedaço de metal e um pedaço de madeira ao mesmo tempo, ambos a 50 graus Celsius, acima da temperatura da sua pele. Agora você toca ambos. O que acontece? O metal parece queimar. A madeira parece apenas morna, confortável até. Por quê? Mesma temperatura. Porque agora o fluxo de calor se inverteu. O metal está transferindo calor para sua pele 1000 vezes mais rápido que a madeira. Seus receptores nervosos detectam essa entrada rápida de calor e gritam: quente, perigo. A madeira transfere calor devagar, então parece apenas agradavelmente morna. Isso significa que sua percepção de quente e frio não tem quase nada a ver com temperatura absoluta. É tudo sobre taxa de transferência de calor. Vocês estão sentindo a derivada da energia térmica em relação ao tempo, não a energia térmica em si. Matemática, não temperatura. Agora vamos mais fundo. Existe outra propriedade importante chamada efusividade térmica. É uma combinação de condutividade térmica e capacidade térmica, a quantidade de calor que algo pode absorver. Peguem dois materiais em contato. A temperatura na superfície entre eles depende de suas efusividades térmicas relativas. Quando você toca metal com alta efusividade térmica, a temperatura da sua pele cai rapidamente para ficar próxima da temperatura do metal. Quando você toca madeira com baixa efusividade térmica, a temperatura da madeira sobe para ficar mais próxima da temperatura da sua pele. Mesma física, resultados completamente diferentes. Aqui está algo que vai fazer vocês questionarem tudo. Água fria de repente pode parecer quente. Não estou brincando. Façam este experimento em casa. Coloquem uma mão em água gelada por 1 minuto. Sua pele vai resfriar para talvez 16 graus. Agora coloque essa mão em água a 25 graus. Vai parecer quente. A mesma água que pareceria fria se você colocasse sua mão normal nela. Por quê? Porque agora a água está mais quente que sua pele resfriada. O calor está fluindo da água para sua pele. Fluxo de calor entrando é interpretado como quente, mas a temperatura da água não mudou, só mudou a direção do fluxo de calor. Isso significa que quente e frio não são propriedades dos objetos. São descrições de como os objetos interagem com seu corpo. Um copo de água a 25 graus não é intrinsecamente frio ou quente. Depende completamente da temperatura da sua pele quando você o toca. Agora, aqui está onde fica realmente interessante em termos de física. Vocês sabem qual é o melhor condutor térmico conhecido? Não é metal, é diamante. Diamante tem uma condutividade térmica de cerca de 2000 watts por metro por Kelvin, 10 vezes melhor que o cobre. Se você tocasse um diamante grande à temperatura ambiente, ele pareceria absolutamente gelado. Mais frio que gelo, mesmo estando à temperatura ambiente. Por quê? Porque a estrutura cristalina do diamante é perfeita. Os átomos de carbono estão organizados em uma rede tridimensional incrivelmente rígida. Vibrações, fônons como chamamos, viajam através dessa rede com eficiência incrível. É o material mais eficiente conhecido para conduzir calor através de vibrações atômicas. E aqui está outro fato perturbador. Gases são isolantes térmicos terríveis. O ar tem uma condutividade térmica de aproximadamente 0,026. Isso é menos que madeira. Então por que vocês não podem colocar sua mão em ar a 20 graus e sentir diferença da pele? Porque o ar se move. Convecção. O ar quente sobe, ar frio desce, criando correntes que transportam calor muito mais eficientemente do que condução pura.
Mas se você eliminar a convecção, ar se torna um isolante fantástico. É por isso que isolamento térmico em casas funciona. Não é o material do isolamento que importa tanto quanto o ar preso nele. O ar parado não pode transferir calor eficientemente. Aqui está algo que pouca gente sabe. A condutividade térmica de metais é diretamente relacionada à sua condutividade elétrica. Há uma lei chamada Lei de Wiedemann-Franz que diz que a razão entre condutividade térmica e condutividade elétrica é proporcional à temperatura. Mesmo os elétrons livres que conduzem eletricidade também conduzem calor. Isso significa que os melhores condutores elétricos, prata, cobre, ouro, também são os melhores condutores térmicos. E os piores condutores elétricos, borracha, plástico, madeira, são os piores condutores térmicos. Não é coincidência, é física fundamental. Agora, deixem-me contar algo sobre percepção que vai fazer vocês repensarem tudo sobre seus sentidos. Seus receptores de temperatura na pele são notoriamente ruins em julgar temperatura absoluta. Eles se adaptam. Se você segurar sua mão em água morna por 1 minuto, ela começa a parecer neutra, nem quente, nem fria. Mas a temperatura não mudou. Seus nervos simplesmente pararam de disparar porque não há mais mudança na taxa de transferência de calor. É por isso que quando você entra numa piscina fria, parece congelante nos primeiros segundos, mas depois de 1 minuto não parece tão ruim. Sua pele resfriou, a diferença de temperatura diminuiu, o fluxo de calor desacelerou, seus nervos pararam de gritar, mas a água ainda está fria. Você só parou de perceber. Aqui está uma pergunta que sempre me fazem. Se metal rouba calor da minha pele tão rápido, por que pessoas de metal e estátuas de metal não morrem de hipotermia? Bem, primeiro, estátuas não estão vivas. Mas o ponto é interessante. Se você fosse feito de metal sólido, sem sistema circulatório, sem geração metabólica de calor, você rapidamente atingiria equilíbrio térmico com o ambiente. Seria impossível manter temperatura corporal. É por isso que animais de sangue quente precisam de isolamento. Pele, gordura, pelo, penas. Esses materiais têm baixa condutividade térmica. Eles desaceleram a perda de calor. Um urso polar tem uma camada de gordura e, pelo que são isolantes térmicos excelentes. Mesmo em água gelada, a perda de calor é minimizada. Mas aqui está o paradoxo. Se você estiver num deserto quente, você quer o oposto. Você quer baixa condutividade térmica para impedir o calor ambiente de entrar. Mesma física, aplicação oposta. Roupas largas em desertos funcionam criando camadas de ar preso que isolam seu corpo do calor externo. Deixem-me falar sobre algo que poucos físicos discutem publicamente. Há situações onde nossa intuição sobre condutividade térmica falha completamente. A aerogel, por exemplo, é um material que é 99% ar. Sua condutividade térmica é mais baixa que a do ar parado. Como isso é possível se contém ar? Porque a estrutura sólida do aerogel impede convecção, e a parte sólida é tão fina que condução através dela é negligenciável. Você tem ar que não pode se mover, então sem convecção, e caminhos sólidos que são tão finos e tortuosos que condução é impossível. É o isolante térmico mais eficiente conhecido. Você pode segurar uma tocha de solda de um lado de uma placa de aerogel e tocar o outro lado confortavelmente. Agora aqui está algo que vai fazer vocês repensarem completamente percepção térmica. Em nível quântico, não existe uma distinção clara entre vibração térmica e vibração mecânica. São a mesma coisa. Calor é apenas átomos vibrando. Som é átomos vibrando. A única diferença é a frequência e a coerência. Quando você toca algo quente, o que está realmente acontecendo é que átomos altamente energéticos e rapidamente vibrantes na superfície do objeto estão colidindo com moléculas na sua pele, transferindo energia cinética. Suas moléculas de pele começam a vibrar mais rápido. Essa vibração aumentada é detectada por proteínas especializadas em seus nervos que mudam de forma com temperatura, abrindo canais iônicos que geram sinais elétricos. Não existe calor como uma substância fluindo. Existe apenas transferência de energia cinética de átomos vibrantes. A palavra calor
É apenas nossa maneira de descrever energia em trânsito devido à diferença de temperatura. E aqui está a conclusão mais importante. Tudo que você pensa que sabe sobre quente e frio está errado. Você não sente temperatura. Você sente taxa de mudança de energia térmica em sua pele. Metal não é frio. Madeira não é quente. Eles são exatamente a mesma temperatura se estiveram no mesmo ambiente tempo suficiente. A única diferença é quão rapidamente eles trocam calor com sua pele. Então, da próxima vez que vocês tocarem uma maçaneta de metal e pensarem, nossa, que frio, parem por um segundo. Não está frio. Está apenas fazendo seu trabalho de conduzir calor eficientemente. É física, não temperatura. É transferência de energia, não propriedade do objeto. E a coisa mais perturbadora de todas, isso significa que vocês passaram a vida inteira confiando num sentido que está fundamentalmente te dando informação errada. Seus nervos térmicos não evoluíram para medir temperatura. Eles evoluíram para detectar perigo, para dizer quando você está perdendo calor rápido demais ou ganhando calor rápido demais. Para a sobrevivência, isso é o que importa. Saber a temperatura absoluta de um objeto é irrelevante para não morrer de hipotermia ou queimadura. Saber se você está perdendo ou ganhando calor rapidamente é crítico. Então seus sentidos foram otimizados para detectar taxa de transferência, não temperatura absoluta. A natureza não se importa com suas tentativas de medir temperatura com as mãos. A natureza só se importa que você não morra. E para não morrer, você precisa saber sobre transferência de calor, não temperatura absoluta. Então seus sentidos foram moldados pela evolução para te dar exatamente essa informação. No fim, a lição aqui não é apenas sobre física térmica, é sobre percepção, é sobre como nossos sentidos não nos mostram a realidade objetiva. Eles nos mostram uma versão da realidade filtrada através das necessidades de sobrevivência. O metal não parece frio porque é frio. Parece frio porque seus ancestrais que podiam detectar perda rápida de calor sobreviveram melhor que aqueles que não podiam. Então, sim, metal e madeira à mesma temperatura parecem diferentes. Mas não porque são diferentes. Porque você é um animal de sangue quente que precisa regular temperatura corporal, e seus sentidos evoluíram para ajudar com isso, não para fazer medições físicas precisas. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza que seus sentidos não medem realidade objetiva, mas sim interações relevantes para a sobrevivência, você começa a questionar tudo mais que você pensa que percebe. Cor, som, sabor, tudo é interpretação filtrada através da biologia evolutiva, não medição objetiva da realidade física. Bem-vindo à física real, onde até mesmo as sensações mais básicas e confiáveis estão mentindo para você. Mas mentindo de uma forma útil, de uma forma que manteve seus ancestrais vivos tempo suficiente para reproduzir, e no fim, para a evolução, isso é tudo que importa.